Hola, hola, bienvenido. Empezamos com um novo episódio da série Aprendendo Espanhol com História. E nessa história eu vou te ensinar novo vocabulário de espanhol, vamos trabalhar a sua pronúncia no espanhol e além disso eu também vou fazer exercícios de fixação, assim você nunca mais esquece o que você vai aprender nesta aula. Para quem já me conhece, com licença, vou me apresentar para os novos que estão assistindo este vídeo. Meu nome é Pamela, eu sou brasileira e argentina por opção, legalmente argentina. Ou seja, eu falo tanto o espanhol quanto o português desde pequena. E eu ajudo brasileiros a desenvolver o espanhol para chegar até a fluência em 6 meses através do método AVC. Se você quer aprender como se faz isso, fica seguindo a gente aqui no YouTube e também nas nossas outras redes sociais, onde eu explico de vez em quando, algumas vezes ao ano, eu abro esse passo a passo que é um plano de 6 meses para aprender espanhol. Mas hoje eu vou te ensinar por meio de uma história. Preparado? Papel e caneta na mão? Assim você não perde este conhecimento que você vai adquirir aqui? Pronto? Empezamos. Vou começar lendo a história. História número 28. El oro y las ratas. Había una vez un mercader que debió emprender un viaje muy largo. Antes de partir, dejó al cuidado de su mejor amigo un cofre lleno de monedas de oro. Pasaron unos pocos meses y el viajero regresó a casa de su amigo a reclamar su cofre. Sin embargo, no se encontraba preparado para la sorpresa que le aguardaba. «Te tengo muy malas noticias», exclamó su amigo. «Guardé tu cofre debajo de mi cama, sin saber que tenía ratas en mi habitación. ¿Quieres saber qué pasó exactamente?» «Claro que me interesa saber», replicó el mercader. «Las ratas entraron al cofre y se comieron las monedas. Tú sabes, querido amigo, que los roedores son capaces de devorarlo todo». «¡Qué mala suerte la mía!», dijo el mercader con profunda tristeza. «He quedado en la ruina por causa de esa plaga». El mercader sabía muy bien que había sido engañado. Sin demostrar sospecha, invitó a su mal amigo a cenar en su casa al día siguiente. Pero al marcharse, entró al establo y se llevó al mejor caballo que encontró. Al día siguiente llegó su amigo a cenar y con disgusto dijo: me encuentro de muy mal humor, pues el día de ayer desapareció el mejor de mis caballos. Lo busqué por todos lados, pero no pude encontrarlo. ¿Acaso tu caballo es de color marrón?, preguntó el mercader fingiendo preocupación. «¿Cómo lo sabes?», contestó el mal amigo. «Por pura casualidad, anoche, después de salir de tu casa, vi volar una lechuza llevando entre sus patas un caballo marrón». «De ninguna manera», dijo el amigo muy enojado. «Un ave ligera no puede alzar el vuelo sujetando un animal tan fornido como mi caballo». «Claro que es posible», señaló el mercader. «Si en tu casa las ratas comen oro, ¿por qué te sorprende que una lechuza se robe tu caballo?». Y el mal amigo, muy avergonzado, confesó su crimen. Y fue así como el oro volvió al dueño y el caballo al establo. Moraleja: no engañes a los demás si no deseas ser engañado. E aqui termina a história. Já li o texto em voz alta, agora nós vamos revisar as palavras destacadas no texto. Você não precisa prestar atenção em cada uma das palavras que estão neste texto, mas sim as palavras que eu marquei de verde. São essas palavras que você tem que sair dessa aula com elas registradas no seu caderno. São essas as palavras que você vai ter mais dificuldade. É por isso que eu marquei elas em verde. Vamos ver cada uma delas? Vamos lá. Primeiramente, el oro y las ratas. O ouro e os ratos.
Ratas depende, claro, muito do que o falante queira dizer. Mas rata e ratón, ambas palavras existem no espanhol. Vou escrever aqui, ó, ratón. Para ser mais específica em relação à espécie, ratón é traduzido por rato. E ratas seriam as ratazanas, ou seja, são ratos maiores. Às vezes as pessoas não fazem essa diferença, tanto no português quanto no espanhol, e saem dizendo rata ou ratón. A tradução certa seria ratazanas, certo? Era uma vez. Essa é uma forma que a gente introduz as histórias no português. No espanhol também existe essa introdução comum em todas as histórias. E é havia uma vez. Também existe o érase uma vez. Érase uma vez em espanhol, tá? Um mercader, que seria mercador, seria alguém que trabalha no mercado, vendendo e comprando. Que debió emprender um viaje muy largo. Vamos ver aqui. Você está vendo que as palavras que eu já mostrei apareciam em cor verde. Aqui elas estão aparecendo na cor vermelha. Por quê? Porque neste texto, tudo que está em vermelho são o que nós chamamos dos héteros. Héteros são aquele grupo de palavras que costuma confundir mais os brasileiros, tanto na parte da pronúncia, quanto na parte da conjugação, quanto na parte do sentido, do significado das palavras. Aqui eu marquei 2 héteros. Este aqui é um hétero genérico que nós chamamos. Heterogenéricos são palavras que no português têm um gênero e no espanhol tem outras. Ou seja, por exemplo, no português ela é feminina e quando ela passa no espanhol ela se transforma em masculina. Isso é um heterogenérico. E elas são traiçoeiras porque elas são parecidas com as palavras do espanhol. Porque essas palavras do espanhol são parecidas com as palavras do português. Por exemplo, viaje. Viaje te lembra viagem. Automaticamente você pensa, a viagem, la viaje, né? Mas não, aí está o erro. Viaje é um heterogenérico. Você precisa trocar o gênero ao passar para o espanhol. Então você diz a viagem do português e el viaje. El viaje em espanhol, porque ele é masculino. Como ele é masculino, nós não dizemos una viaje, dizemos un viaje. Certo? E largo, Pamela, quer dizer que largo também troca de gênero? Não, calma. Largo é outro hétero. São 3 héteros ao total, tá? Heterogenérico, heterotônico e heterosemântico. Viaje é o heterogenérico que eu te mostrei. Mas existe também um heterosemântico, que é o famoso falso amigo ou falso cognato que você deve ter ouvido falar em algum momento. Então, largo, você pensa, largo, né? Deve ser a largura. Mas largo, em espanhol, quer dizer comprido ou longo. Se você não sabia dessa, por favor, anote que essa palavra é muito usada e é uma das que mais engana, porque a gente costuma usar ela às vezes no dia a dia, para falar da roupa, para falar da casa, de dimensões. A gente usa muito essa palavra, por isso é importante que você saiba usá-la, tá? Então, empreender um viaje muy largo, ele é empreender uma viagem muito longa. Antes de partir, ele deixou ao cuidado do seu melhor amigo um cofre cheio, tá? Essa palavra aqui, lleno, já vamos ver a pronúncia dela, tá? Lleno quer dizer cheio, cheio de moedas de ouro. Passaram-se uns poucos meses e o viajante, viajante, voltou para a casa do seu amigo para reclamar, seria para pedir, para demandar, para clamar o seu cofre de ouro, com moedas de ouro. Sin embargo é um conector do espanhol adversativo. Ou seja, nós podemos traduzir para o português como se fosse o no entanto ou mas, né? Mas, dá para dizer mas. Diferente, talvez você conheça a palavra pero no espanhol, né? Pero também se traduz por mas no português. Mas, pero, existe uma diferença entre pero e sin embargo. Sin embargo, ele é mais formal, certo? Quando você for falar o espanhol, eu recomendo que você sempre opte por dizer pero. Pero,
Por isso que essa palavra está naquele pero que sí, pero que no, né? Vem daí esse pero. Mas o sin embargo, eu te recomendo que você deixe ele para, por exemplo, escrever em espanhol, algo que seja mais polido, algo mais formal, certo? Como o sin embargo está aparecendo aqui em uma história, você está vendo que é uma linguagem mais polida. Continuamos. Mas não se encontrava preparado para a surpresa, que atenção, se escreve com O em espanhol, que lhe aguardava. Te tengo muy malas noticias. Aqui vemos de novo uma palavra em vermelho, que é um heterossemântico. Malas. Nossa, ele tem as notícias dentro de malas. Não, mala, quando você escuta, talvez você pense numa mala, mas não. Malas quer dizer más. Pelo contexto, você deve ter se dado conta que era más notícias. Mas talvez se você visse essa palavra isolada, você teria se confundido, tá? Mas Pamela, então como é que se diz malas em espanhol? Se diz valija, valija. A mala se diz valija, tá bom? Exclamou seu amigo. Guardei seu cofre debaixo da minha cama, sem saber que tinha ratas em minha habitação. Sem saber que tinham ratos, ratazanas, né, melhor dizendo, ratazanas em minha habitação. Você pode pensar em uma habitação. Como é que entra nesse contexto habitação? Habitação é uma das palavras, é uma delas, né, que é muito utilizada para fazer referência a quarto, onde nós dormimos. Quando você for num hotel, por exemplo, está viajando, você está lá na Argentina, você chega na recepção e você pede: quero uma habitação, eu quero um quarto. Existe outras palavras? Sim, existe também a palavra quarto. Também existe a palavra quarto, sim, você escreve com C. Mas essa é uma palavra mais referente, mais informal, tá? Então, habitação também é muito usada. Quer saber o que aconteceu exatamente? Quer saber que passou? Que passou? Talvez você deve ter ouvido essa frase já. Que passou é o famoso o que aconteceu do português. Você pode dizer no espanhol que passou ou que sucedió. São duas formas de dizer o que aconteceu. Opa, aqui tem um i. Que sucedió, tá? Então, não quer dizer que passou alguma coisa por ali. Não, quer dizer o que aconteceu. Claro que me interessa saber. É claro que eu estou interessado em saber. Respondeu o mercador. As ratazanas entraram no cofre, entraram al cofre e comeram as moedas. Você sabe que, querido amigo, que os roedores são capazes de comer tudo, de comer qualquer coisa. São capazes de devorarlo todo. Que mala suerte! Aqui aparece a mala de novo, tá vendo? Que má sorte a minha, disse o mercador com profunda tristeza. Fiquei na ruína. Fiquei na ruína. Em espanhol se diz en la ruína. Por que eu marquei aqui en la? Existe algo que no português não existe no espanhol. Ou seja, não em tanta abundância, que são as contrações. Pamela, o que é uma contração no português? Vamos lá para o português antes de eu passar para o espanhol, assim você entende direitinho. No português, nós temos contrações. Contrações são palavras que dentro delas, na verdade, tem duas palavras. Elas se contraem, elas se juntam. Por exemplo, a palavra dá. A palavra dá é uma contração de uma preposição e de um artigo. A dá é a junção de de mais a. Vou para casa da minha amiga. Se nós entendêssemos a essência da contração, ali dentro tem vou para casa de a minha amiga. Mas no português nós juntamos esta palavra em uma, então se transforma em uma contração. Ok, entendeu o que é no português? Vamos para o espanhol. No espanhol existem somente duas contrações, al e del. O resto das contrações do português não existe no espanhol.
No espanhol acontece a separação desse artigo e dessa preposição. Então, quando você se encontra com a palavra dá do português e você quer passar dá para o espanhol, você precisa quebrar este dá, separar a preposição do artigo e passar elas para o espanhol. Então, da minha amiga. Ou da, só dá. D-A, né? Vamos traduzir D-A. D, igual no espanhol, e A, lá. De la amiga. De la amiga. Tá vendo? Então, dá se transforma em duas palavras. E é por isso que eu marquei essa parte aqui em verde. Na ruína. Na é uma contração do português, que não existe no espanhol. Então, a gente tem que quebrar o na e transformar em duas partes. Na é a junção de em mais a. Em se traduz para en. E a se traduz para lá. Por isso que nós dizemos en la ruína. Então, toda preposição que você encontrar do português, você tem que quebrá-la em duas, separar a preposição do artigo. Do artigo. Não sei porque eu estou dizendo arquivo, mas é artigo. Por exemplo, pelo, aquele com crase, para casa, a com crase também, na, da, dos, naqueles. Tudo isso são contrações do português. Tem várias, tem muitas. No espanhol só tem duas, al e del. O resto você quebra no meio, tá? Vamos lá. Então, fiquei na ruína por causa dessa praga. O mercador sabia muito bem que tinha sido enganado. Por que eu marquei o había sido? Um erro frequente dos brasileiros ao falar o espanhol é usar o verbo ter nos tempos compostos, tempos verbais compostos. Vamos lá, o que é um tempo verbal composto? Sabe quando às vezes a gente usa um verbo, uma ação que vem com dois verbos? Por exemplo, eu tinha visto um filme muito bom. Eu tinha visto. Temos dois verbos indicando uma só ação, tá vendo? Tinha e visto. Quando temos esse tempo composto no português, nós usamos o verbo ter. Eu tinha visto, eu terei terminado, eu teria passado na prova se eu tivesse estudado. Se eu tivesse estudado, tá vendo? São tempos verbais. No espanhol, esse ter, ele é substituído pelo verbo haber, não é o ter. Então, eu tinha sido enganado. No espanhol, nós trocamos o ter pelo haber. Eu había sido engañado. Había sido. Por isso, eu tinha comido, eu havia comido. Eu teria estudado mais, eu habría estudiado mais. Tá vendo como ter a gente troca pelo haver? Então, um erro muito, muito frequente dos brasileiros é manter esse ter, mas você tem que trocar, tá? Pelo haver. Sem demonstrar suspeita, invitou. Invitou é a palavra que a gente usa para traduzir, nós traduzimos para o português como convidar. Convidou o seu amigo, o seu mau amigo, né, a cenar. Cenar é um falso amigo, a gente pode pensar em cena, uma cena de filme, uma cena de teatro, mas quer dizer jantar, para jantar na sua casa. Se você chegar em algum país onde se fala espanhol e pedir uma janta, necessito janta, janta, janta quer dizer calota de carro, tá? Calota. Em la casa, tá, então ele convidou o seu amigo para jantar na sua casa no dia seguinte. Mas, tá vendo? Pero al marcharse, mas marcharse quer dizer ir embora, tá? Mas ao ir embora, ele entrou no estábulo e levou o melhor cavalo que encontrou. No dia seguinte, chegou o seu amigo para jantar na sua casa, né? E com desgosto, ele disse, com desgosto ele disse: me encontro de muito mau humor, pois el día de ayer, ou seja, ontem, ayer quer dizer ontem. Pamela, eu preciso dizer el día de ayer para me referir a ontem? Não precisa, você pode dizer somente ayer, tá? Mas aqui foi mais polida a frase, então você pode usar essa expressão
fixa. El día de ayer. Seria a mesma coisa que dizer no português o dia de ontem. Mas você pode usar ontem sozinho, né? Então, ayer você também pode usar sozinho. Ontem desapareceu o melhor dos meus cavalos. O busquei por todos os lados, mas não consegui encontrá-lo. Ah, algo interessante. No espanhol nós usamos o poder para substituir o conseguir do português, tá? Não consegui encontrá-lo. No pude encontrá-lo. Não, mas, pô, existe o conseguir no espanhol? Existe. Mas, dependendo da região e do país, alguns nativos costumam fazer essa troca de pega o conseguir e troca pelo poder, tá? Se você fizer essa mudança, você vai soar muito mais como um nativo, tá? Não é que usar o conseguir vai estar incorreto. Vai estar correto, sim. Mas não é a escolha que um nativo faria, certo? Seguimos. Acaso é como nós dizemos o por acaso do português. Por acaso, seu cavalo não é da cor marrom? Perguntou o mercador, fingindo estar preocupado, fingindo preocupação. Como sabes? Como você sabe? Contestou. Tá vendo que tá marcado em vermelho? Contestou? É um falso amigo. Contestar no português nós temos com a ideia de que é negativo, que é ruim o contestar. Se eu contestar você, eu estou te contradizendo, eu estou contra você. Mas no espanhol, contestar não tem essa conotação negativa que nós temos no português. Contestar é simplesmente responder. Então, respondeu o mau amigo. Por pura casualidade seria por coincidência, foi ao acaso, anoche, a atenção está em vermelho, porque anoche, você pode pensar que diz à noite, que é na mesma noite. Mas no espanhol, a noite quer dizer ontem à noite, tá? Ontem à noite. Nós não dizemos ayer a la noche, nós dizemos anoche. Anota essa aí que é importante, muito usada. Depois de sair da sua casa, vi voar uma lechuza, que seria uma coruja. Uma lechuza levando entre as suas patas um cavalo marrom. E aí o amigo falou, de nenhuma maneira, dijo el amigo, disse o amigo, muito bravo. Ele não estava com nojo, ele estava bravo, enojado. Isso quer dizer com raiva. Essa aqui é muito usada e engana muitos, tá? Quando você está bravo, você está enojado em espanhol. Un ave. Por que eu marquei un ave aqui? Ave é uma daquelas palavras que nós temos que tratá-la como se fosse masculina quando ela está no singular. Para que não ocorra uma cacofonia, ou seja, se nós tratássemos essa palavra de feminina, teríamos que dizer una ave. Cacofonia é quando esses dois As se misturam e se transformam em um só som. Isso é o que os linguistas não querem que aconteça. Então, nós mudamos o gênero desta palavra para masculino, quando ela está no singular. Então, nós dizemos un ave, tá? Isso acontece sempre que um substantivo que começa com um A, na palavra começa com um A, mas que este A está numa sílaba tônica. Dicas, tá? Eu explico aqui para que você entenda quais são as palavras que acontece este fenômeno, tá? Mas a minha recomendação é não tente ficar procurando palavra que começa com A, que está na sílaba tônica, A que tem sílaba tônica. Não fique pensando nisso. Lembre que somente são poucas palavras que acontece essa mudança. Normalmente é ave, arma, alma, águila e água. Memorizando essas 5 palavras, você já tem grande coisa. Tem algumas mais que eu não me lembro agora, mas essas 5 são as que mais acontece este fenômeno. Como eu disse, ela se mantém masculina no singular, mas no momento de passar para o plural, você vai fazer ela voltar para o seu gênero original, que é o feminino. Então seria unas aves, certo? Se você fosse pluralizar, mas no caso, como está singular, ele fica masculino, tá? Un
uma ave ligeira, ou seja, leve. Não pode alçar voo, ou seja, iniciar o voo segurando um animal tão fornido, tão pesado, tão robusto como o meu cavalo. Claro que é possível, claro que é possível, falou o mercador. Se na sua casa as ratazanas comem ouro, por que te surpreende que uma coruja roube o seu cavalo? O mau amigo, muito envergonhado, avergonzado, confessou o seu crime. Crimen, termina com N no espanhol. E foi assim como o ouro voltou ao dono, dueño, voltou ao dono e o cavalo voltou ao estábulo. Moraleja. Moraleja é como nós dizemos, moral da história. Não engane aos demais, aos outros, se você não deseja ser enganado. Em outras palavras, não faça aos outros o que você não quer que façam com você mesmo. Certo? Já lemos o texto em voz alta, já revisamos as palavras destacadas no texto, agora vamos fazer a parte da pronúncia. Eu vou trabalhar a pronúncia de cada frase com você. Como é que vai funcionar? Eu vou ler uma frase e você vai ler ela em voz alta depois de mim. É importante que você leia em voz alta depois de mim, porque você vai estar treinando o seu aparato fonológico, a sua língua, os seus dentes, os seus lábios, as suas bochechas, os músculos do seu rosto, para que você aprenda a pronunciar, para que o seu rosto aprenda a pronunciar o espanhol. Por isso não adianta você só ficar me olhando nessa parte. É importante que você fale. Vá para algum lugar onde você se sinta confortável para falar em voz alta e que ninguém fique te olhando estranho, porque isso afeta o nosso estudo. Infelizmente, a gente precisa estar relaxado, com os músculos não contraídos, porque quando a gente fica nervoso, a gente fica com o músculo contraído, né? Isso é algo que afeta na hora de falar o espanhol. Por isso que quanto mais você treina aí na sua intimidade, enquanto você está relaxado, quando chega o momento de você falar o espanhol com o nativo, que você vai se sentir pressionado, você vai sentir os seus músculos duros, você vai se sentir nervoso, tremendo, aí que vai sair o que você está fazendo agora, nesses momentos onde você está sozinho, nesse momento de intimidade. Tá? Tudo que você faz em público já foi gerado na sua intimidade, nos seus momentos de estudo. Vamos lá? Eu vou ler e você vai repetir depois de mim, tá? Había una vez un mercader que debió emprender un viaje muy largo. Devagarzinho, você. Isso, no seu ritmo. Había una vez un mercader que debió emprender un viaje muy largo. De novo. Certo? Eu vou ir acompanhando com o cursor. Não sei se você está vendo aí esse palitinho. Eu vou acompanhar onde você vai ter que ir lendo, tá? Antes de partir, dejó al cuidado de su mejor amigo. Você. Ok, vamos aqui trabalhar em alguns sons. Letra J. Você tem que fazer o som dejó, tá? Os brasileiros costumam deixar esse som meio suave. Ele é muito semelhante ao RR do português. Por exemplo, rato, rato, tá? Parecido, mas um pouquinho mais forte. Então, você tem que dizer esse RR aqui, ó. Dejó, 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 tá? Dejó al cuidado de su mejor amigo. Outra coisa, a letra O no espanhol, ele é sempre um O fechado. No português, nós temos 3 diferentes tipos de Os, de som da letra O, né? Temos o O e temos o U, quando o O está no final de uma palavra. Por exemplo, a palavra gato. No espanhol, existe somente um som da letra O, que é o O fechado, como eu disse, como se fosse o O com o acento circunflexo sobre eles. Então, debió
Aqui em cima, você não vai dizer debió. Você vai ter a tentação de dizer debió, por causa do acento. No português, esse acento faria com que a gente abrisse esse som. Mas no espanhol, ele é sempre fechado. Então, você diz debió, debió. Aqui também, dejó, dejó. Certo? Continuamos. Un cofre lleno de monedas de ouro. Você. Pamela, como é que eu pronuncio isso aqui? Então, o LL, conhecido como o dígrafo, um dígrafo, la L ou la doble L, ele tem causado confusão entre os brasileiros porque ele tem mais de uma forma de pronunciar. Você pode pronunciar ele como um som de I. Então, essa palavra ficaria lleno, lleno. Segundo a minha opinião, este é o som mais usado. Eu vejo ele sendo usado na Espanha, no México, em várias partes da Argentina. Vejo venezuelanos usando esse I. Para mim, a grande maioria dos falantes usa esse I. Por isso que ele é o primeiro que eu recomendo, tá? A segunda opção é o J, que seria o som do J do português. Então, você diria lleno, lleno. Honestamente, esse é o som que eu uso. Outro som que você pode usar é o DJ, que seria o J, J, J. Lleno, lleno. Tá vendo a diferença? Lleno, lleno, lleno. Certo? E o último som que existe também é o som do SH, que nós usamos na palavra shopping, por exemplo. Shopping, shorts, né? Ficaria então lleno, lleno. Aqui eu sempre aviso que tenha cuidado. Se você escolher este 4, você vai ser automaticamente conectado à região do Uruguai ou da Argentina. Certo? Então, escolha um destes 4 sons e eu recomendo que você permaneça com esse som. Não fique alternando de um som para o outro. Senão você vai estar causando essa confusão no seu cérebro de o que eu faço cada vez que eu vejo o LL. E toda vez que aparecer o LL você vai travar. A ideia é você deixar fluir. Certo? Vamos lá. Vamos de novo agora para treinar essa parte. Un cofre lleno de monedas de ouro. Você. De ouro. Bien. Un segundinho. Pasaron unos pocos meses y el viajero regresó. Para por aí. Você. Isso, regressou com o fechado, não é regressou, fecha, regressou, regressou a casa de su amigo a reclamar su cofre. Você. Sin embargo, no se encontraba preparado. Parata aí. Você. Preparado, preparado. Aqui você vai ter a tendência de transformar esse O em U. Mas não, agora é o contrário. Você tem que deixar ele O, e não U. Preparado e não preparado. Preparado. Esses são os pequenos momentos que o português vai começar a puxar você para o portunhol. Tá? Você tem que se segurar no que você aprendeu. Não, O é sempre O fechado. O. Tá? Para la sorpresa que le aguardaba. Você. Outro detalhe. Letra S. No português, quantos sons a letra S tem? Um só? Não, na verdade ela tem 2. Ela tem o som de S e o som de Z. Nós dizemos pássaro e nós dizemos casa. Nós dizemos saber e nós dizemos base. Sempre que o S no português está entre 2 vocais, a gente faz esse som de Z, né? Mas a letra S no espanhol, adivinha? Tem somente um som, que é sempre o som S, certo? Então aqui você tem que dizer sorpresa. Não pode dizer surpresa.
É portunhol, tá? Sorpresa. Isso, vai treinando. Sorpresa. Isso aí. Vamos de novo. No se encontraba preparado para la sorpresa que le aguardaba. Você. Te tengo muy malas noticias. Você. Ok, detalhe. Letra T no português. Algumas regiões do Brasil costumam pronunciar isso aqui, essa sílaba, com som ch, né? Então eu digo ch. Eu te trouxe uma sobremesa. Boa noite, né? E junto com essa mudança do T, transforma a letra E em I. Boa noite. No espanhol, a letra T, ela é sempre suave. Sempre suave. Te tengo, tá? Não tem ch. Ela não vira ch nunca no espanhol, tá? E a letra E no espanhol, ela é sempre um E fechado. No português, a letra E tem três sons, né? E, e I, quando vem no final da palavra. Então, é por isso que a gente diz te amo, né? No espanhol, a letra E é sempre sempre E fechado. Então, te tengo, isso, não é te tengo. Te tengo muy malas noticias. Aqui, ó, notícias, você diz no português. Aqui você vai ter a tentação de dizer notícia. Mas você não pode transformar T em ti, lembra, né? Então, você tem que fazer suave. Noticias, malas noticias. Vamos ler de novo? Te tengo muy malas noticias. Você. Exclamou su amigo. Aqui, ó, antes de você ler, letra X. Quando ela tá na metade da palavra, a gente vai fazer o som do KS, X. Exclamou, excelente, examen. Também no final da palavra, por exemplo, tórax. Exclamou su amigo. Você. Exclamó su amigo. Guardé tu cofre debajo de mi cama. Vamos até aí. Você. Aqui, algo que acontece também. Esse aqui é realmente avançado e poucos brasileiros conseguem se livrar desse som. Quando você talvez não perceba por ser brasileiro, mas vocês, brasileiros, anasalam muito as vogais. E a letra A é a vogal mais anasalada. Principalmente quando ela vem com o tio em cima, o acento circunflexo ou antes da letra N ou M. Nós dizemos cama, tá vendo? Fazemos uma nasalização do A. O A seria A, mas ele fica nasalizado. Então, dizemos cama. No espanhol, essa nasalização não acontece. Letra A no espanhol é A. Nós dizemos cama. La cama. El amigo. A. Sempre A. Então, você vai tentar sempre abrir muito a boca na hora de falar o A no espanhol. Cama. Certo? Guardé tu cofre debajo de mi cama. Você. Toda a frase, tá? Guardé tu cofre debajo de mi cama. Você. Cama. Sin saber que tenía ratas en mi habitación. Você. ¿Quieres saber lo que pasó exactamente? Você. Perdão.
¿Quieres saber qué pasó exactamente? Você. Isso aí é exactamente. Exatamente. É realmente meio travadinha. Claro que me interesa saber. Você. Replicó el mercader. Aqui a letra R, você vai ver, eu sei que muitos brasileiros costumam ter dificuldade em fazer a letra R. O ponto é, quando você for treinar, tenta não fazer esse som tão extenso. Alguns brasileiros costumam treinar fazendo assim. Aí eles começam bem e a frase morre no final. Fica... vira um ar, né? Você vai ver que no espanhol, ninguém que está falando espanhol fica fazendo esse som longo. Então não faz sentido treinar desse jeito. O que sim você deve fazer é treinar em períodos curtos. Você vai ver que a sua língua vai fazer como se fosse uma onda. Ela vai se curvar, a ponta dela vai bater no céu da boca e vai descer. Isso rápido, de uma forma rápida. Basta umas 3 ou 4 batidas no céu da boca e pronto, isso já é um R. Você não precisa fazer ele por 10 segundos. Não precisa, tá? Replicou. Replicou. Quando você se sentir travado no R, treina desse jeito, separando por intervalos. Não coloca o R todo junto. Replicó el mercader. Las ratas, não é ratas, ratas, ratas. Isso, vai treinando, bota na prática, que teoria sem prática não serve para nada. Las ratas entraron al cofre. Aqui detalhe importante. Letra L no português, quantos sons tem? 2 sons. Ah, você não sabia? Vamos lá, te mostro por quê. A letra L no português, às vezes tem som de L, por exemplo, lábio, língua, certo? Mas, quando ela se encontra antes de uma consoante ou no final de uma palavra, ela se transforma em U. Por exemplo, pastel, balde, tá vendo? Calvo, calvície, cálcio, tá vendo? No espanhol, como é que acontece? A letra L, adivinha, só tem um som, que é o som, o primeiro que eu apresentei. L de lábio, de língua, tá? Então, quando você vê essa palavrinha aqui, que é bastante usada, você vai ter a tendência de dizer ao cofre, mas na verdade é al cofre, tá? E lembrando de não abrir essa letra O, tá? Cofre, não é cofre, cofre. Ó, chegou meu amiguinho aqui, olha só. Pra quem não conhece ele, meu gatinho. Esse aqui é o Charlie. Veio fazer aula junto comigo. Le gusta dormir en la falda. Bueno, seguimos. Las ratas entraron al cofre. Você agora. Y se comieron las monedas. Listo. Vai, continua. Tú sabes, querido amigo. Você. Que los roedores son capaces de devorarlo todo. Detalhe, letra V no espanhol, som de B, tá? Som de B de bola. Que los roedores son capaces de devorarlo todo. Você. Que mala suerte minha. Eu sei que este E está acentuado, mas você não vai dizer que. Não, que. Que mala suerte la mía. Você.
Dijo el mercader com profunda tristeza. Aqui, detalhe, letra Z. No espanhol, você sabe o som? No português, está o som do Z, né? Esse som Z, no espanhol, digamos que não existe. Na maioria das regiões não existem. Existem pouquíssimos lugares que se vê. Tá? Mas eu praticamente posso dizer que você não vai ouvir nem usar ele. Tá? Recomendação, você vai fazer o som do S. Toda vez que você ver a letra Z, faça um S. Tristeza, tristeza. Com exceção, se você estiver estudando o espanhol, a pronúncia do espanhol da Espanha, lá acontece um fenômeno linguístico chamado el ceteo. Você deve conhecer que os espanhóis, eles falam, parece que eles têm a língua entre os dentes, né? La cereza del cerebro, se fue a Sevilla, né? Nossa, ficou meio italiano isso. Mas não é normal pra mim, tá? Porque eu sou argentina, eu não consigo fazer muito o ceteo deles. Eles fazem a letra Z com esse som da língua entre os dentes. Eles dizem tristeza, tristeza. E tá vendo que esse S aqui não tô colocando a língua entre os dentes, é só o Z. Tristeza. Tá. Se você está estudando a pronúncia específica da Espanha, aí você faz esse tristeza, tá? Se não, toda letra Z você vai transformar em S. Pamela, já entendi. Ceteo é sempre no Z. Também acontece quando a letra C vem antes do E ou antes do I. Fi, tá? Por exemplo, ciruela. Ciruela, que seria ameixa. Ciruela. Cérebro, cerebro. Cereja, cereza. Cereza. Aí na cereja você tem um Z e um CE, tá? Anotado aí? Ceteo? Quer falar que nem espanhol? É assim que se faz. Não é enfiando em qualquer lugar. Tá? Eu sei que tem gente que faz isso pra rir, né? Mas não é assim que se faz. Vamos lá. He quedado en la ruina por causa de esa plaga. Você. Ai, desculpa. Peraí, vamos marcar de novo. Devagarzinho. He quedado en la ruina por causa de esa plaga. Você agora. Aqui você tem que ter cuidado para não dizer causa. Causa. S é S, lembra, né? Causa. Causa. El mercader sabía muy bien que había sido engañado. Atenção, N com tio, som de NH do português. Por exemplo, ninho, ninho. Manha, pequeninho, tá? NH do português. Você. El mercader sabía muy bien que había sido engañado. Sin demostrar sospecha, invitó a su mal amigo. Para por aí. Você. Invitó a su mal amigo. Isso, não pode dizer mal. Mal. L bem pronunciado. A cenar en su casa al día, tá? Forte. Al día siguiente. A cenar a su casa al día siguiente. Você. Pero al marcharse... Ah, aqui, ó. Interessante. Que a gente faz no T, esse é o som do tinha, tá vendo? Esse som existe no espanhol, mas ele não tem nada a ver com a letra T. Ele sim aparece quando acontece o dígrafo che, que é a junção do C mais H. C mais H é che, marcharse, chocolate, cachorro, certo? Pero al marcharse entró al establo. Você. Y se llevó al mejor caballo que encontró. Al día siguiente llegó su amigo a cenar
y con disgusto dijo. Você. Me encuentro de muy mal humor. Você. Pues el día de ayer... Ah, aqui, ó, interessante. Y. Como é que se pronuncia a letra Y? Lembra aquelas 4 opções que eu te mostrei para o som dos dois L's? Era a opção I, opa, perdão, a opção J, a opção DJ e a opção SH. Essas mesmas 4 opções você pode escolher para pronunciar a letra do Y, tá? Sim, é o mesmo caso do LL. Existe um fenômeno linguístico entre os falantes de espanhol que se chama o yeísmo. Yeísmo é quando o falante de espanhol escolhe o mesmo som que ele escolheu para fazer o LL, é o mesmo som que ele escolhe para fazer o Y. Eu recomendo que você pratique esse yeísmo, que você seja yeísta. Eu sou yeísta. Ou seja, você vai ver que eu faço o mesmo som para o LL quanto para o Y. Alguns falantes de espanhol diferenciam esse som, mas honestamente são poucos. Eu conheci poucos. Por isso que eu sempre recomendo os meus alunos para serem yeístas, tá? Então, o mesmo som que você escolheu para o LL, você já escolheu lá no início da aula, você vai escolher agora para o Y, tá? Exceção, Y no final da sílaba, no final de uma palavra, tem peso de vogal, ou seja, ele tem som de I, sempre. Por exemplo, Uruguai, Paraguai, buey, certo? E também quando ele está sendo usado como um conector de 2 palavras. Por exemplo, bananas e manzanas. A gente coloca aquele Y, né, no meio. Esse Y sempre vai ter som de I, tá? Seguimos. Eu não me lembro se eu li a frase. Vamos ler de novo. Me encuentro de muy mal humor, pues el día de ayer... Paramos aqui. Você. Isso. Desapareció el mejor de mis caballos. Você. Lo busqué por todos lados, pero no pude encontrarlo. Isso aí, vai mantendo o ritmo. Às vezes o cursor trava aqui, mas vai mantendo o seu ritmo, tá? ¿Acaso tu caballo es de color marrón? Marrón ou fechado, tá? Não importa que tenha um acento ali, você vai fechar. ¿Acaso com S aqui, tá? Não Z. Não, acaso, não. ¿Acaso? Você. Preguntó el mercader fingiendo preocupación. Você. Preocupación. Preocupación. Son 5 sílabas. ¿Cómo lo sabes? Você. Contestó el mal amigo. Você. Por pura casualidad, anoche, después de salir de tu casa, você. Isso aí. Después de salir de tu casa, som de S, sempre som de S. Vi volar una lechuza llevando entre sus patas un caballo marrón. Você. Isso aí.
Você vê que aprender pronúncia do espanhol você vai aprendendo as chaves conforme você vai andando e conforme você vai lendo, praticando, você vai se encontrando na situação que você tem que usar essas regras que você está aprendendo. Por isso que é importante que você faça exercícios como este que eu estou fazendo aqui. Leitura em voz alta. Assim você treina a sua pronúncia. Assim você vai prestando atenção no que você diz. Vamos continuar. De ninguna manera, dijo el amigo muy enojado. Tá vendo? Y no final da palavra se transforma em I. Você agora. De. Un ave ligera no puede alzar el vuelo sujetando un animal tan fornido como mi caballo. Foi longa, né? Vamos colocar na metade. Un ave ligera no puede alzar vuelo. Só até aí. Você. Alzar el vuelo sujetando un animal tan fornido como mi caballo. Você. Claro que es posible. Claro que es posible, señaló el mercader. Você. Si en tu casa las ratas comen oro. Si en tu casa las ratas comen oro. Você. ¿Por qué te sorprende que una lechuza se robe tu caballo? Você. Isso. Você vai se regulando. Infelizmente, eu não posso te ouvir. Infelizmente, eu não estou aí com você. Você vai regulando se essa pronúncia está certa ou se está errada. El mal amigo, muy avergonzado, confesó su crimen. Você. Y fue así como el oro volvió al dueño y el caballo al establo. Você. Moraleja, no engañes a los demás si no deseas ser engañado. Você. Genial. Ya leímos el texto, revisamos las palabras destacadas en el texto, verificamos la parte de la pronunciación. Ahora vamos a la parte que más me gusta, exercícios de fixação. Nós vamos trabalhar com 2 níveis de dificuldade. Esses exercícios de fixação são para que você memorize, para que você tenha essas palavras na sua memória a próxima vez que você precise usá-las. Vamos começar no nível 1, onde você vai traduzir as palavras que você já viu no texto para o português. Talvez você sinta que esse exercício é muito fácil, mas ele é uma introdução para o nível 2, que vai ser mais difícil. Vamos lá? Eu vou te perguntar a tradução e você vai me dizer. Você tem que responder em voz alta antes de eu escrever aqui, tá? Importante, não fique esperando eu te dar a resposta. Você tem que responder antes. E tem que ser rápido. Listo? Vamos? Havia uma vez. Como é que eu traduzo para o português? Eu ouvi era uma vez? Exatamente, era uma vez. Mercader. Seria um mercador. Un viaje muy largo. Isso aí é mais difícil, hein? Como é que eu traduzo para o português? Uma viagem muito longa. Longa, isso. Longa, comprida. Não dá para dizer uma viagem comprida no português, né? É mais longa. Lleno. O que quer dizer lleno? Cheio, cheio, cheio. Viajero, viajero. Viajante, isso aí. Sin embargo, como é que a gente pode traduzir? Mas é o primeiro que os alunos costumam lembrar, né? Mas também está o no entanto, no entanto. No entanto, não obstante.
Sorpreso. Isso, esse aqui é fácil, né? Surpreso. Malas noticias. Más noticias. Debajo. Isso aí. Ratas. Ratazanas, né? Ratazanas é o mais certo, mais aceitável. Mas algumas pessoas não fazem diferença entre a ratazana e o rato, né? Habitación. Nosso amigo, né? Lembra? Opa. Quarto. Que passou? Que aconteceu? O que aconteceu, né? Mala suerte seria má sorte. Quedado en la ruina. Ficar na ruína, isso, ou seja, quebrou. Plaga. Fácil. Praga. Invitou. Ele invitou a seu amigo. Seria isso. Ele convidou o seu amigo para cenar. Seria jantar, isso. Pero. Mas, se você disse mas, correto. Chegou. Isso. Chegou. Perdão. Desgosto. Isso aí. Desgosto. Muito parecido. Ayer. O que é ayer? Ontem. ¿Acaso tu caballo no era marrón? ¿Acaso, por acaso, contestou? Respondeu, né? A gente pode traduzir por respondeu. Anoche. Anoche. O que é anoche? Ontem. Ontem à noite, tá? Não é esta noite, é ontem à noite. Volar. Voar, correcto. Lechuza. Não é lechuga. Lechuga é alface, tá? Lechuza é coruja. Enojado. Bravo. Un ave. Uma ave, exatamente. Fornido. Que era o cavalo era fornido demais para ser carregado pela coruja, lembra? Então ele era pesado, forte, robusto. Avergonzado. Avergonzado, envergonhado. Isso aí. Crimen. Fácil. Crime. Dueño. Dono. Fácil. Moraleja. Moral da história. Isso aí. Moral da história. Muy bien, muy bien. Esse foi o nível 1. Agora vamos ao nível 2. Por que ele vai ficar mais difícil? Porque neste primeiro nível você tinha que passar do espanhol para o português. Você estava passando por uma região que você se sentia confortável, que é o português. O português é a sua zona. Mas agora você vai trabalhar na zona que você não está tão seguro, que você não está tão confiante, que é a zona do espanhol. Você vai ver a palavra em português e vai passar para o espanhol. São exatamente as mesmas palavras que nós fizemos no nível 1, tá? É as mesmas palavras. Vamos lá? Listo? Aí vamos. Era uma vez. Como se diz em espanhol, era uma vez. Havia uma vez. Ou érase. Também existe. Inclusive, apareceu várias vezes em outros episódios dessa série aqui, Aprendendo Espanhol com Histórias, tá? Mercador seria mercader. Isso. Uma viagem muito longa. Como é que é? Isso aqui é difícil, né? Primeiro, viagem é heterotônico. Viaje muy largo, isso. Cheio. Se você falou essa frase direitinho, parabéns. Cheio. Lleno. Viajante. Como é que seria viajante? Es un viajero. Se você disse viajero, muy bien. Como é que se diz não obstante, no entanto? Como é que era? Sin embargo. Se você disse sin embargo, muy bien. Surpreso.
Sorprendido. Sorprendido. Estou sorprendido. Más notícias. E lembra da mala. Lembra da mala. Malas notícias. De baixo. E eu sei que você pode estar sentindo assim, ó. Ai, tô exigindo do meu cérebro, tá difícil, eu quero desistir. Não para. Não para. Esse esforço que você está sentindo, você está pegando a palavra e fixando ela como se fosse... Sabe quando marcam as vacas ou os bois com aquele... Não sei como é que é o nome daquele metal, mas aquele metal incandescente, quente, na pele, é o que você está fazendo agora. Quando você sente essa dorzinha, você tem que ouvir aquele barulhinho, está queimando na sua mente, tá? Ratazanas! Como é que era ratazanas? Era ratón? Ratón é o rato, né? Ratazanas é rata. Rata. Quarto. Olha que bonito, eu escrevi em espanhol. Quarto. Sim, você pode dizer quarto, que é mais informal, mas na história nós vimos a palavra habitación. O que aconteceu? Como é que eu digo o que aconteceu? Que passou? Isso, que passou? Ou tinha outra forma, lembra? Que sucedió? Que sucedió? Que sucedió? Má sorte. Mala suerte. Fiquei na ruína. Peraí que agora eu fiquei em dúvida. Fui à ruína? Eu fiquei em dúvida agora. Ah, claro, eu não lembrei se era com o ficar, com o ir ou com o quedar. Então, fui a la ruína, ou dá para dizer quedar en a la ruína. En la ruína. Tá? Ó, viu? Até eu às vezes confundo. Normal. Sempre estamos aprendendo. Praga. Plaga. Convidou. Olha, assim, ó, a tradução seria invitar. Invitou. Existe isso aqui também, tá? Convidar. Existe no espanhol. Mas convidar é algo como compartilhar algo. Por exemplo, você tá comendo um salgadinho. E aí alguém chega para você e diz: ¿me convidas un poco de chisito o de patatas, de papas fritas? Me convidas, né? Divide comigo. Então também é usado muito convidar para esse significado de compartilhar comida. Jantar. Cena. Mas. Pero. Ou sin embargo também, né? Chegou. Qual a diferença de peraí? Pero e sin embargo, qual a diferença? Sin embargo é formal. Se você disse isso, muito bem. Chegou. Com la doble L. Chegou. Desgosto. Disgusto. Ontem. Ayer. Por acaso. Acaso. Sem o por. Respondeu. Rápido. Contestou. Contestou. Isso. Ontem à noite. Ayer a la noche. Não, não existe ayer a la noche. Existe a noche. Voar. Volar, com L. Coruja. Lembra que é parecido com alface? Lechuza. Opa. Lechuza. Bravo. Enojado. Uma ave. Como é que se diz uma ave? Ave. Lembra que tem que passar para o masculino, né? Bem, se o seu cérebro saiu fritando desse exercício 2, você fez certo. Se não saiu fritando de uma das duas coisas. Ou você esperou a resposta e você simplesmente ouviu a resposta e não se esforçou, não aprendeu. Ou você já está avançado demais para esse tipo de palavra. Você talvez já sentiu muito fácil isso. Você precisa de conteúdos talvez mais sólidos.
Uma dessas duas opções. Você deve saber qual delas será. Se você não sentiu o seu cérebro fritar. Mas se você sentiu o seu cérebro fritar, perfeito, esse era meu objetivo. Bem, se você quiser continuar acompanhando os nossos conteúdos, se você gostou dessa aula, deixe o seu like, por favor, para me ajudar a divulgar ainda mais esse canal e se inscreva, assim você vai ser avisado cada vez que eu subir, que eu colocar um novo episódio ou até uma nova aula ao vivo ou eventos que nós costumamos fazer. Como eu falei lá no início da aula, algumas vezes ao ano nós fazemos alguns eventos especiais onde nesses eventos eu explico o que é esse meu método AVC, que é o método auditivo, visual e sinestésico, que baseado nesse método nós temos todo um plano, um passo a passo, para que você consiga ir do zero à fluência no espanhol por meio deste método AVC. E não é sempre que eu falo esse método, é só algumas vezes ao ano. Quando acontece algum evento, nós avisamos aqui, por isso que eu peço que você se inscreva aqui e fique atento, que quando acontece esse evento, é esse momento onde eu revelo esse paso a paso. Bueno, muchísimas gracias por tu atención, por tu participación, si has hablado en voz alta, si has dado tu mejor para aprender el español, te lo súper agradezco y no te preocupes que vas a ver frutos de ese estudio, de tu esfuerzo en el futuro. Muchísimas gracias. Hasta pronto.